Tema de hoje: cuidado com a zona de conforto. Que zona de conforto é essa? Aquele momento em que as pessoas, elas vivem as suas vidas, algumas delas com uma visão de reino de Deus, outras com a visão comum que existe nessa terra, tipo, cada um por si, Deus por todos. Hoje é difícil, a não ser que aconteça uma grande catástrofe, como aconteceu dias atrás lá no sul do país. Aquela catástrofe, ela mexeu com o coração da maioria dos brasileiros. Muitos brasileiros ficaram sensibilizados, doaram, alguns foram para lá, alguns homens, mulheres, jovens, médicos, engenheiros, bombeiros, foram para lá, se sensibilizaram, porque foi uma situação assim terrível, terrível. E eu ouvi uma frase de alguém que acho que era de Santa Catarina, que ele já havia levado, através de alguns amigos de Santa Catarina, 2 carretas cheias de mantimentos. E ele usou uma frase quando ele foi entrevistado. Ele disse assim: pô, legal, está chegando muita coisa, ótimo, só que ele disse, pena que este sentimento, esse desejo de ajudar, ele vai acabar daqui umas 2, 3 semanas. Bastou baixar a água, as pessoas vão continuar sem casa, algumas delas sem roupas para vestir, sem carros para andar, sem trabalho, e o povo vai se esquecer. É preciso às vezes acontecer algumas coisas para mexer com a gente. E quando isso mexe, essa situação mexe com a gente tem 2 opções. Ou a gente faz como a maioria e deixa as coisas acontecerem, me permita essa expressão chula aqui, mas que se dane os outros, o importante sou eu estou bem, eu estou comendo, estou vestindo, estou dormindo, tenho casa, tenho carro, tenho trabalho, o problema é dos outros, cada um tem os seus problemas. Ou eu posso, como inclusive cristão, me sensibilizar e de alguma forma ajudar os outros, se dispor aos outros. E para isso acontecer é preciso sair da zona de conforto, sair daquela sistemática que nós temos todos os dias. Esses dias atrás eu já assisti, acho que sábado, se eu não me engano, com os meus irmãos, sexta-feira com os meus irmãos, eu assisti pela 3ª vez, como surgiu, como foi criada, como foi a logística para que aquela música We Are the World, Nós Somos o Mundo, de 1985, pudesse ser gravada. Porque a maioria dos cantores, eles estavam pelos Estados Unidos, e eles queriam gravar, eles queriam fazer algo. Um homem, eu não me lembro o nome dele agora, negro, que tinha visitado muitas vezes a África, ele viu a dor das crianças, ele filmou, e ele tentava de alguma forma arrecadar dinheiro para comprar comida para aquele povo, que ele viu aquelas pessoas, a maioria ali na África, que passavam fome, as crianças passando fome. Ele, nessa visita dele, ele viu corpos enfileirados, mortos por causa da fome, corpos de crianças, de mães, de homens, e aquilo mexeu com ele. Ele tentou, ele fez campanha nos Estados Unidos, falou com políticos e tal, até que um amigo dele, um conhecido dele, que era um produtor musical muito famoso dos Estados Unidos, ele disse, poxa, vamos tentar
criar alguma coisa. Em Londres, alguns cantores lá da Inglaterra se reuniram, fizeram uma música tal, mas não pegou. E aí eles falaram, vamos fazer a gente aqui. Esse produtor conversou com um dos maiores cantores lá dos Estados Unidos, o Lionel Richie. Esse Lionel Richie, ele conversou com o Michael Jackson. Eu vou resumir a história aqui, essa história está na Netflix. E eles tinham, acho que 20 dias para tentar escrever uma música e gravar essa música, e uma música que pudesse mexer com as pessoas. Aí esse produtor teve uma grande ideia. No começo de janeiro de 85, havia aquela entrega de prêmios para os cantores, né? O Grammy Awards. Vários cantores vêm de todas as partes dos Estados Unidos para Los Angeles para participar. E esse produtor teve uma ideia, falou, vamos ligar para as pessoas. O máximo que a gente pode ter é um não, mas vamos ligar. E as secretárias começaram a ligar para os empresários dos cantores, e alguns deles de bate-pronto, quando soube que era para gravar uma música, e essa música ia ser produzida para vender, e todo o dinheiro ia ser arrecadado para comprar comida, a maioria deles, alguns assim, famosos, de bate-pronto aceitaram. Mas tinha alguns que estavam com uma turnê do outro lado dos Estados Unidos, outros final de ano, comecinho de ano, já estavam encerrando as suas atividades, né? E alguns não quiseram, né? A Madonna foi uma delas que não quis, não pôde, porque já estava muito cansada, tal. E outros cantores que foram convidados, tal, eles fizeram uma logística para que depois da entrega do prêmio para alguns deles, eles pudessem se reunir no estúdio e gravar a bendita música. Foi uma logística, eu estou resumindo aqui, depois se você quiser você assiste no Netflix. E terminou o prêmio por volta das 9h30, 15 para as 10 da noite. Eles começaram a chegar no estúdio às 10 da noite. E uma ironia, né? Um dos cantores que foi convidado, ele era muito excêntrico, muito aquele cara que o ego dele ia muito alto, né? Inclusive ele era baixinho, mas ele andava com segurança, acho que maior que eu, uns 2 de mim, em todo lugar. Até para receber o prêmio nessa noite ele foi com segurança, né? Os caras achavam, será que lá os caras vão matar ele lá dentro, ou tentar, né? Mas enfim. E ele pediu para escrever uma frase e colocar na porta da entrada do estúdio: deixe o seu ego do lado de fora. Aí quando o pessoal chegava e tal, participava, e ele que pediu para escrever isso, o ego dele foi tão grande que ele não foi. Mas enfim, os outros foram. Quem já viu esse vídeo da música, sabe dos cantores, os cantores tops dos Estados Unidos. E eles ficaram, é interessante o desenrolar, que eles ficaram das 10 da manhã até as 6h30 do outro dia, para gravar uma música. Ou seja, foi um esforço concentrado que o maestro, que foi o idealizador, com esse camarada, cantor, que já tinha lutado por isso, enfim, eles de alguma forma, eles conseguiram deixar todos aqueles cantores, gente sentando assim, nos degraus. Teve uma hora que deu fome, pediram para comprar comida, e eles lá, e em nenhum momento houve alguma discussão, nada. Por quê? Porque aquela situação mexeu com eles. Eles levaram lá um rapaz que conhecia toda a história da África, sabia de todas as necessidades, e ele expôs isso. Bastou ele expor isto, isso sensibilizou ainda mais os cantores. Por que eu estou falando isso? Porque esses cantores são tops, eles saem dos shows, eles saem, por exemplo, de um prêmio como esse, eles vão para as baladas, eles vão para casa,
foi até um local assim meio que escondido, um estúdio meio que escondido, porque um dos produtores disse: se o Michael Jackson ou um outro cantor lá chegar lá e ver muita gente, eles nem aparecem, eles nem entram, porque eles não gostam assim de estar no lugar que tem muita gente. Ou seja, o que eu quero te mostrar é que bastou uma necessidade de milhares de pessoas para esses cantores saírem da sua zona de conforto e ir para um lugar, se submeter a fazer um pequeno ensaio ali, ser corrigido nisso, daquilo outro, em prol de um bem muito maior. Bom, o negócio fez tanto sucesso que a música foi lançada em março de 85 e foi tocada no mundo todo nesse dia do lançamento, e vendeu mais de 80, arrecadou mais de 80 milhões de dólares em 20 anos, e todo esse dinheiro foi destinado para ajudar as crianças lá na África, as pessoas na África. Nenhum dos que trabalharam ali, nem os que comporam a música ganharam um tostão. Tudo isso foi doação. E para chegar nisso, eles tiveram que sair da sua zona de conforto. Eu estou dando esse exemplo, sei lá, posso dizer aqui tolo, bobo, porque se a gente trouxer isso para o lado espiritual, hoje nós vivemos, boa parte dos cristãos do século 21, vivem numa zona de conforto, do tipo, eu já estou bem, tenho condições, tenho minha casa, meu carro, isso, aquilo, outro, então eu não vou mais me matar, eu não vou sair da minha zona de conforto. Parece que as coisas que acontecem com as pessoas aí fora não mexem mais com os sentimentos das pessoas. Eu até entendo as pessoas do mundo, mas aqueles que se dizem cristãos, que um dia receberam Jesus como Senhor e Salvador, receberam o perdão por todos os seus pecados, tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Poxa, sinceramente, eu não consigo entender essa geração de cristãos que nós temos hoje. E por isso veio o desejo de estudar sobre este assunto. Um dos grandes exemplos da Bíblia que saiu do seu conforto para ajudar os outros foi Neemias. Eu gostaria de ler um texto com vocês que trouxeram a Bíblia. Vamos ver juntos. Livro de Neemias, capítulo 1. Eu falei que eu assisti 3 vezes esse documentário e nas 3 vezes eu já chorei, tá? Eu já sou meio chorão por natureza. Músico, você ouve uma melodia maravilhosa que mexe com você, a letra então, né? Ou seja, foi muito bom. Trouxe inclusive alguns ensinos para mim assistindo esse documentário. Vamos lá, livro de Neemias, capítulo 1. A partir do versículo 1, o texto diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, versículo 2, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Versículo 3, e eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Versículo 4, Neemias escreveu: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Versículo 5, então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível,
fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Versículo 6, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Versículo 7, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Versículo 8, lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Versículo 9, mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Versículo 10, estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu braço grande, aliás, com o teu grande poder e com o teu braço forte. Versículo 11, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época ele relata, eu era copeiro do rei. Capítulo 2 agora, versículo 1. No mês de Nisã, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. 2, por isso, o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, 3, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Versículo 4, o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Bom, então orei ao Deus dos céus. 5, e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. 6, então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. 7, a seguir acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governantes do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Versículo 8, e também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Versículo 9, com isso eu fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Por último, 10, Sambalate o Horonita e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Só até aí. Algumas questões aqui a gente pode sugar desse texto e levar como prática, provavelmente, para as nossas vidas. Primeiro, Neemias, ele se sensibilizou. E lembrando o que eu disse há pouco, alguns outros cantores também se sensibilizaram, mas no final não apareceram. Tinha talvez algo melhor para fazer. Mas Neemias se sensibilizou. Ele estava lá, irmãos, vivendo numa zona de conforto.
Como era a zona de conforto de Neemias? Bom, o povo, tempos atrás, tinham sido atacados, porque eles se esqueceram dos mandamentos de Deus, de obedecer a Deus, e quando isso acontece, Deus se afasta. Aliás, as pessoas se afastam de Deus. E por se afastarem de Deus, elas começam a errar, começam a pecar, começam a achar que não precisam mais de Deus. Já que eu cheguei aqui, eu não preciso mais de Deus. Então Deus permitiu que o exército, na época, uns 70 anos, 60, 70 anos antes, o exército de Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, atacasse aquelas cidades, principalmente Jerusalém, e foi um arrombo, destruída. Ficaram anos como escravos em outras províncias, e alguns ficaram lá em Jerusalém, mas assim, vivendo na pobreza, aliás, vivendo na miséria, passando dificuldades, sem ter muito o que comer, sem ter um lugar decente para viver a sua vida, já que as suas casas tinham sido tudo destruídas, as portas, os muros de Jerusalém, estava tudo destruído, e ainda sob uma vigilância, porque o rei deixou alguns remanescentes lá, viverem lá, mas eles viviam de longe numa vigilância. E Neemias, que foi um dos que foi levado também, Neemias, ele se tornou o copeiro do rei. E Neemias, ele tinha uma posição junto ao rei, era mais ou menos assim: tudo que o rei ia beber, principalmente, ou comer, mas principalmente beber, Neemias era aquele cara que servia, e antes de servir ele bebia, para evitar que o rei fosse envenenado por quem quer que seja ali que quisesse tentar isso contra ele. E ele adquiriu a confiança do rei. O rei confiava muito em Neemias. E Neemias, mesmo ali como um escravo, já que ele não ganhava nada para fazer aquilo, ele servia o rei. E é interessante que, pelo texto, ele servia esse rei sempre com alegria. E estava ali, ele tinha o seu lugar para dormir, suas roupas para vestir, lugar para tomar banho, um lugar de destaque, porque pelo texto, quando ele foi falar com o rei, a rainha estava do lado, a rainha também o considerava. Ou seja, ele vivia numa zona de conforto que para ele é assim, para mim está bom. Já que Deus não vai libertar a gente, porque Deus cansou de avisar para o povo tomar cuidado, mas o povo infelizmente acabou se desviando e tal, os nossos antepassados, esses mais recentes, então eu estou aqui vivendo a minha vida, ponto. Como muita gente hoje vive no meio das igrejas por aí, principalmente aqui no Brasil. E de repente chega um dos seus irmãos, irmão de sangue, com outros homens vindos de Jerusalém, e quando Neemias viu, os abraçou e conversou com eles. Escuta, como é que está lá o povo, o pessoal lá, os nossos irmãos, familiares, como é que eles estão lá? O irmão de Neemias disse para eles: estão vivendo um momento terrível, terrível. Eles estão assim, tristes. O texto diz isso, né? Eles estão vivendo um tempo de muita dificuldade, de sofrimento, sem esperança nenhuma. Se você ler o livro inteiro de Neemias, você vai ver que tem um relato de alguns mais pobres, necessitados, fizeram esse pedido para Neemias, que estava ali, quando ele foi para lá, ele estava como um governador, alguém que estava coordenando, e o texto diz que eles falavam: olha, fala para os mais ricos, ou os que têm um pouco mais de propriedade e de dinheiro, para eles terem misericórdia da gente, porque a gente precisou de dinheiro, a gente pediu emprestado, eles cobraram um juro altíssimo.
Aí na hora de pagar, a gente não tinha condição de pagar nem o dinheiro, nem os juros. Aí foram os nossos filhos servi-los como escravos. Poxa, Neemias interviu, Neemias conversou com eles, explicou: escuta, vocês são irmãos em Cristo, vocês, me permita essa expressão, irmãos em Cristo, vocês são irmãos, irmãos que servem o mesmo Deus, vocês precisam ponderar. E a palavra que Neemias trouxe foi tão boa que eles resolveram devolver os filhos que eles tinham pego como escravo, perdoaram a dívida, foi um início de uma reconstrução. Mas o que me chama a atenção é que, para isso acontecer, alguém que estava vivendo numa zona de conforto precisou se sensibilizar. E o texto diz que Neemias, quando ele soube que o pessoal estava passando necessidade, que a cidade estava destruída, né? Aquela cidade imponente que era Jerusalém, e hoje ainda é, com muros derrubados, portas, as 12 portas que tinham, destruídas. Poxa, isso é desolador, isso é terrível. E ele poderia simplesmente ficar no seu lugar, na sua zona de conforto, ouvir aquela informação e falar assim: eu vou orar, é o que eu posso fazer, né? Fazer o quê, né? Cada um com seus problemas, né? Eu também estou aqui, eu sou escravo, né? Ele poderia ter feito isso. Não, o texto diz que quando ele ouviu aquilo, ele começou a chorar. Ele começou a chorar, ele sentiu aquilo como se fosse ele. E ele começou a jejuar. E aí ele orou ao Senhor. Ele se sensibilizou e ele orou. Ele disse: Senhor, tem misericórdia dos meus irmãos, tem misericórdia. Aliás, nessa oração, eu falei aqui de manhã, eu não sei se haveriam pessoas que tivessem a coragem de Neemias, de orar essa oração dele. Está em Neemias capítulo 1, versículo 6, se der certo acompanha aqui no telão. Ele disse assim: Deus, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos. Era uma expressão que se usava antigamente, porque quando acontecia situações que eles estavam vivendo, por culpa deles, parecia que Deus tinha fechado os olhos e tampado os ouvidos, para não ver e não ouvir mais o povo. Mas Deus jamais fez isso, jamais fará, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quando a gente se arrepende, quando a gente se coloca na presença dele, ele vem, ele perdoa, ele cura, ele liberta, ele traz um novo tempo, para a glória do nome dele, inclusive. Então, Neemias, ele orou, ele teve coragem de falar, porque ele poderia ter orado assim: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos, que os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Pai, eles estão confessando os pecados deles, e, ó Deus, esse povo errou, mas eu estou aqui orando por eles. Ele poderia ter falado isso? Poderia. Se ele fosse soberbo, se ele fosse hipócrita, ele poderia ter orado assim, como aquele cara que chegou, e Jesus deu o exemplo. Ele chegou para orar e falou: Senhor, eu te dou graças, porque eu dou dízimo, eu cumpro alguns mandamentos, eu não sou que nem esse aqui, ó, pecador, pilantra, tal. Então, ele poderia ter feito isso. Ao contrário, ele se colocou na situação das pessoas, no meio deles, porque também, se não foi ele, foram os seus antepassados que pecaram. E ele disse assim: Senhor, que os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Ou seja, quando Neemias se pôs para orar, ele falou: eu estou no meio,
que apesar da zona de conforto que ele estava, como nós hoje aqui, um tem uma vida um pouco melhor que o outro e tal, mas nós somos tudo igual, todo mundo pecou, todo mundo carece da misericórdia e do amor de Deus, amém? Então ele se colocou no meio de Senhor, tem misericórdia de nós. Nós pecamos, nós erramos, nós agimos, como ele disse aqui, de forma corrupta e vergonhosa diante de Ti. Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós, nos ajuda. Eu me lembro que quando assumi a igreja aqui em 2003, a igreja estava passando uma grande turbulência, uma situação difícil que aconteceu na época. Algumas pessoas saíram da igreja. Na verdade, várias pessoas saíram da igreja por tudo que aconteceu. E não foi só uma situação, essa situação foi a mais intrigante, que causou um impacto maior, mas havia outras situações de erros, de pecados no meio da igreja. E para a gente reconstruir, eu me lembro que eu estava orando uns 3, 4 meses depois, e me veio no coração, e eu me lembro que num domingo aqui, o culto era só às 6 da tarde, eu dobrei os meus joelhos, expliquei a situação para os irmãos que ficaram, dobramos os joelhos aqui e oramos: Senhor, perdoa os nossos pecados. Nós erramos, apesar de eu não ter pecado, eu estava no meio, eu poderia ter orado mais, eu poderia ter feito mais coisas, mas eu não fiz. Então nós joelhamos aqui e falamos: Senhor, perdoa os nossos pecados, permita-nos, ó Deus, reconstruir esta igreja, levá-la para frente, ganhar novas pessoas, viver um novo tempo, Senhor, na Tua presença. E eu louvo a Deus porque Ele ouviu essa oração daquele dia, de corações aqui arrependidos, e Deus nos deu a condição que a gente tem hoje aqui para a glória do nome dEle, né? Neemias, ele orou, ele se compadeceu, ele se colocou no lugar daquelas pessoas. E interessante é que ele só não orou e se compadeceu, ele orou, aliás, ele se compadeceu, ele orou e ele tomou uma atitude. Ele falou: não é possível, não é possível, os meus irmãos vivendo nessa situação, não é possível, não pode, isso não pode acontecer. Eu estou aqui, está tudo bem comigo, mas isso não pode acontecer. Não, Senhor, tem misericórdia, meu Deus, tem misericórdia, me dá uma luz, me dá uma ideia, o Senhor faz alguma coisa, Pai, para que eu possa ajudar os meus irmãos. Isso mexeu tanto com Neemias, que no outro dia, ou dias depois, quando ele foi servir o rei que o conhecia muito bem, que o respeitava, que o amava, disse para ele: escuta, eu estou vendo que você está triste hoje, e não é doença, porque você não está doente. O que está acontecendo? Por que você não está alegre? Porque todos os dias ele servia o rei com aquela alegria e tal. Aí ele depois falou: se o senhor me permite, porque para falar com o rei naquela época, não era qualquer um, nem a rainha tinha o direito de chegar perto do rei, ela só sentava ao lado do rei quando ele autorizava. Senão, se ela fosse de atrevida lá, ela seria morta no caminho. Era assim que os reis eram tratados, era como, entenda essa expressão, como um Deus. E Neemias do lado dele vai o servir, e ele fala: pô, você não está alegre, o que está acontecendo? Alguma coisa está diferente. E ele fala: se o senhor me permite, como é que eu posso me alegrar depois de saber que os meus irmãos lá, a terra onde os meus pais estão enterrados, está toda assolada, destruída, portas destruídas, muros derrubados, povo vivendo um sofrimento terrível lá. É por isso que eu estou triste. Aí o rei, e quando você se sensibiliza, quando você ora, e quando você toma uma decisão de agir, quando é para o bem geral do povo, Deus move no sobrenatural, Deus age, porque Deus quer o bem das pessoas. E eu e você podemos ser um canal de bênçãos de Deus. Ou seja,
Deus moveu o coração do rei a ponto de ele perguntar, nós lemos no texto, o que você quer fazer? Ele falou, bom, eu estava pensando em ir lá, em reconstruir, e ajudar o pessoal e tal. E quanto tempo você vai demorar? O texto diz que ele ajustou um tempo com o rei e a rainha, ajustaram um tempo, e aí para aproveitar aquela grande oportunidade, ele fala assim, com a sua benevolência, com a sua misericórdia, se o senhor puder, me dá umas cartas para eu atravessar a região lá, para eles não me matarem, eu conseguir ir na boa, dá uma outra carta também para eu pegar madeira lá no estoque e levar, porque eu quero reconstruir lá a cidade, a casa que eu vou passar um tempo, as portas de Jerusalém, os muros, poxa vida, vou lá. E o rei falou, tudo bem, faz a carta aí, bateu o anel dele, lá foi Neemias, deixando a sua zona de conforto, para ir para um lugar, ouvir lamúrio, ver um povo triste, sem esperança nenhuma, sofrendo, por sua própria culpa inclusive, sendo que ele podia ficar em casa, sendo que ele podia ficar sentado, sendo que ele podia cumprir o seu horário de trabalho e, me permita essa expressão, que se dane o resto. Mas não, ele se sensibilizou, ele orou e ele tomou uma atitude, eu vou. E é interessante que quando você decide ajudar alguém ou fazer alguma coisa extraordinária, sempre aparece aquelas pessoas pessimistas dizendo que não vai dar certo, quando não lutam contra você para que aquele negócio não dá certo. E Neemias enfrentou isso, mas ele não desistiu. Ele se firmou na presença de Deus. Ele sabia que Deus estava com ele. Pra vocês terem uma ideia, se você ler o texto, teve um momento de reconstrução dos muros, que demorou aí essa reforma, mais ou menos uns 50 e poucos dias, que eles tiveram que usar pessoas com espadas para guardar os pedreiros que estavam reconstruindo os muros, porque os outros não queriam que isso acontecesse. Porque apesar de eles odiarem o povo e tal, eles temiam o Deus que aquele povo servia. Porque quando aquele povo que se chama pelo seu nome se humilha, ora, busca a face desse Deus vivo e poderoso, esse Deus vem e age, esse Deus vem e transforma, esse Deus muda a situação. E eles tinham medo disso, eles não queriam que isso acontecesse. Mas mais vale a vontade de Deus, que é pura, que é soberana, do que a vontade dos homens. Eles lutaram, eles tentaram, mas os muros foram reconstruídos, as portas foram reformadas, e acima dessa reforma física, de material, o coração daquele povo, que não tinha esperança nenhuma. E olha aqui, Neemias não era profeta, não era engenheiro, e não era um líder assim que você fala assim, pô, esse cara foi um grande líder. Não, ele era um copeiro. Mas ele não se conformou com aquela situação. Ele falou, não pode ficar assim. Veja que quando uma pessoa se coloca diante de Deus em prol de outras, Deus usa, Deus abre portas, Deus move no sobrenatural, porque como eu disse, Deus ama todos, Deus quer que todos vivam bem. Enfim, nessa história aqui, Neemias, ele chamou Esdras, que era o profeta da época, o seu conterrâneo. Você pode ler essa história no livro de Esdras e também no livro de Neemias. Esdras trouxe os escritos ou os manuscritos do Pentateuco, lá dos 5 primeiros livros e mais algumas histórias escritas, e ele ficou, segundo mais ou menos os historiadores, das 6 da manhã até meio-dia, mais ou menos, umas 6 horas, em pé num lugar, lendo o livro, por exemplo, a escrita de Gênesis, a escrita do Êxodo, do pessoal que saiu do Egito, quando Deus libertou, o que Deus fez por eles. Deus mandou maná, Deus mandou as codornizes, Deus mandou água, a roupa deles não se desgastaram, as sandálias deles não se desgastaram durante 40 anos. Deus, apesar de permitir que eles passassem por aquele deserto, Deus estava com eles de dia numa nuvem, de noite numa coluna
coluna de fogo, ou seja, Deus anda com a gente, e Jesus disse isso: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E quando ele começou a ler aqueles manuscritos e citá-los, o povo começou a chorar. O povo também ficou sensibilizado, o povo entendeu, sim, era para a gente fazer isso e nós não fizemos, nós somos negligentes, nós deixamos de ensinar os nossos filhos, olha o que deu, e em vez de servos do Senhor se tornaram escravos. A gente deixou de viver essa vida com Deus, de amar Deus sobre todas as coisas, de respeitar a Deus, de tê-lo como primeiro em nossas vidas. A gente deixou Deus, tem misericórdia. O povo começou a chorar, que quando você lê os relatos de Êxodo, de Números, de Levítico, Deuteronômio, você vê que o povo sofreu muito, e por culpa deles, porque eles não obedeciam a Deus, eles eram desobedientes, a maioria esmagadora deles. Trazendo para os nossos dias, por que muita gente nas igrejas não vai para frente? Desiste, desanima, porque ele não quer cumprir a palavra de Deus, ele só quer ser abençoado. Jesus curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer e dar graças ao Senhor. Os outros 9 curados, e naquela época eles viviam à margem da sociedade, não podiam se misturar, curados, eles podiam se misturar, então agora nós vamos. Só que em vez de ir para fazer a diferença, eles foram viver a vida deles. Como muitas pessoas hoje vão às igrejas, e quando chega na igreja, a pessoa chega arrebentada, na maioria das vezes chega triste, chega cheio de problemas, chega com dificuldades financeiras, chega com muita dúvida, chega acabado. E com o passar do tempo, Deus vai limpando, Deus vai perdoando pecados, Deus vai abrindo portas, enviando recursos, Deus vai movendo no sobrenatural, as coisas começam a acontecer e tal. Chegou num patamar de zona de conforto, aí a pessoa já pensa, eu não sei se eu vou para a igreja hoje, porque está frio, né? Não, eu não vou para a igreja porque está chovendo, né? Não, eu não vou para a igreja porque eu já fui, né? Esse mês eu já fui. Quer dizer, entenda por favor o que eu estou falando, eu não estou aqui para acusar ninguém que está aqui ou que está em casa assistindo. O que eu quero te chamar a atenção para esse detalhe é que se pessoas, como eu disse, músicos, tops, cantores, tops, que não precisavam fazer em nenhum momento o que eles fizeram, mas sensibilizados com a desgraça, a peste, a fome que estava assolando a África naquela época, eles resolveram sair da sua zona de conforto para ajudar. Eu estou falando de pessoas que, na maioria daqueles que estavam ali, desconhecem ou não respeitam a Deus, não querem saber. Agora, imagina um servo do Senhor como Neemias, que, como eu disse e repito, poderia ficar na sua zona de conforto só orando. Ficar ali, Senhor, tem misericórdia, né? Coitado daquele povo, né? O meu povo, o Senhor estão lá sofrendo. Deus, o Senhor possa intervir lá, né, Deus? O Senhor possa ter misericórdia lá, né? Você já pensou se a maioria dos brasileiros fizessem o que a minoria fez nesse tempo agora? De pegar o carro e viajar aí 2, 3 dias ou um dia lá para o sul, de arrecadar coisas e levar no carro e voltar e levar de novo, e gente levando caminhão. Você já imaginou se a maioria dos brasileiros tivesse feito isso? Não teria ninguém no sul passando necessidade, nem no Brasil todo. Mas a verdade é que hoje a gente vive num tempo que é cada um por si, Deus por todos. E eu estou te trazendo essa ministração, meu irmão, minha irmã, para te despertar. Por quê? Porque, como escreveu uma vez, se eu não me engano, Billy Graham, ele disse certa vez que o que é o Evangelho? O Evangelho é um lugar que um mendigo encontrou comida, e ele foi e chamou os outros mendigos para comer da mesma comida e serem alimentados. Evangelho traz vida. Você já pensou, você está aqui hoje, e eu estou aqui hoje, porque alguém lá atrás saiu da sua zona de conforto para levar o Evangelho para as pessoas da nossa família e às vezes até para nós mesmos. Como eu disse aqui de manhã, ninguém vira crente de uma hora para outra.
Você está assim, cometendo um monte de pecado, erro, aí você fala, ai, agora eu sou crente. Oh Deus, perdoa meus pecados, tá, agora eu vou ser crente. Não, alguém precisa falar para você. Você precisa ouvir. Isso mexe com você. Você vê modelos, pessoas, exemplos. Isso vai mexendo com a tua vida. Até o ponto de você falar, não, eu vou me tornar um cristão. E para que a gente se tornou cristão? Não, agora eu estou salvo, agora eu vou para o céu, meu nome está escrito no livro da vida, então agora é viver a minha vida. Tipo, cada um por si e Deus por todos. Eu estou te falando isso, primeiro quero ressaltar aqui que aqui na nossa comunidade você não é obrigado a nada. Aqui a gente faz as coisas porque amamos, por amor, a Deus inclusive. Mas entenda que nós precisamos, e eu quero começar a encerrar falando sobre isso, nós precisamos tomar alguns posicionamentos nas nossas vidas. Porque um dia nós encontramos o Evangelho de Cristo, sim ou não? Encontramos? Salvou a gente, não salvou? Quem está salvo aqui pelo sangue de Jesus, pecados perdoados, puxa vida. Para isso acontecer, alguém pagou o preço. Começou por Jesus, que pagou o preço na cruz do Calvário, para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui. Outras pessoas se esforçaram. Outras pessoas se esforçaram. Meu Deus, como se esforçaram. E é interessante, irmãos, eu já falei sobre isso aqui alguns anos atrás, mas eu vou repetir. Talvez vocês não tenham ouvido ainda, mas eu me lembro do esforço do meu pai e da minha mãe, que oravam pela gente. Senhor, tem misericórdia dos nossos filhos, Deus, tem misericórdia. Que eles cresçam na tua presença, que eles sejam uma bênção no ministério, aonde o Senhor nos levar, que eles... Eu lembro do meu pai e minha mãe algumas vezes orando por nós. E graças às orações deles, que pagaram um preço, que podiam estar dormindo mais cedo, que podiam ficar curtindo a vida deles, não, eles ficavam de joelhos orando pela gente. E a oração deles foi tão maravilhosa, que se hoje eu estou aqui de pé, é porque eles oraram por mim. Eu estava conversando com a minha irmã, meu cunhado, voltando de Itapetininga ontem, e ela estava comentando, minha filha, o meu genro, eles estão numa empresa, estão muito bem, o outro menino está assim, a esposa é médica, estão bem, tal. Aí eu lembrei do meu filho, né? Poxa, meu filho está bem, graças a Deus, trabalha numa empresa muito boa, ganha muito bem, né? Eu lembrei dos meus outros sobrinhos, né? Filhos do meu irmão Roberto, que apesar dele ter falecido já, os meninos estão bem, trabalham, têm a sua casa. Eu começo a ver isso fruto da oração que foi feita lá atrás, que me contagiou e me fez orar pelo meu filho, que hoje eu vejo meus netos sendo abençoados por Deus, porque a bênção do Senhor, segundo a Bíblia, ela é de geração após geração. Mas para isso acontecer, alguém tem que sair da zona do conforto e clamar e orar e fazer alguma coisa. Eu lembro muitas vezes meu pai dizendo o seguinte: eu me viro mais que charuto na boca de bêbado. Ele usava muito essa expressão, porque ele fazia tudo que aparecia. Apesar de pastor, ele trabalhava na igreja, ele vendia isso. Meu irmão ainda lembrou, meu pai já foi vendedor de linguiça, vendedor de cobertor, vendedor de roupa, cama e mesa, ele vendia. Lá em Tapetinho, lá em Cirquilho, abriu lá, quando ele foi pastor, lá uma lojinha para vender. Meu pai, olha, ele já fez de tudo. Parece o Ivan, não sei se o Ivan está assistindo, que o Ivan assim, já fez de tudo na vida também, né? E eu me lembro que o meu pai se esforçava justamente para abençoar a gente, para sustentar a gente, para manter a gente. Mas era obrigação dele, sim, mas tem muitos pais hoje que não se preocupam com isso, que se dane os filhos. E eu me lembro que ele orava, assim como minha mãe orava pela gente, se esforçava e lutava, se preocupava assim: poxa, eu quero que os meus filhos
eles sigam o caminho do Senhor. E graças a Deus, a maioria esmagadora da minha família serve a Deus para a glória do Senhor. Então eu começo a me lembrar dos amigos. Eu tenho alguns amigos de muitos anos, de 30 anos, 32 anos, que não são cristãos ainda, mas eu oro toda semana, se não todo dia, de 2 em 2 dias eu oro por eles. Eu oro todos os dias, mas eu vou escalonando para um, para outro e tal. E eu ontem estava pensando nisso, que alegria será, se claro, se Deus permitir, um desses entrando nessa porta, sentando aqui, e no final levantando a mão e falando assim: eu quero esse Jesus. Porque nós conhecemos a fonte, amém? Nós já fomos resgatados, nós já fomos transformados. E eu falei aqui de manhã, essa igreja aqui no passado, ela era reconhecida em toda a região aqui. Não, aquela igreja lá, ela é diferente. Aquela igreja lá, o povo é trabalhador, eles ajudam, eles fazem isso, faz aquilo outro e tal. Só que hoje a gente chegou numa zona de conforto que está assim: eu vou para o culto, se der para ir para o culto eu vou, se não der tudo bem, tá bom. Não existe mais aquela preocupação assim: meu Deus, tem misericórdia dessa vizinhança, né? Tem misericórdia dos meus familiares. Não, eu vou pegar meu carro, eu vou lá, vou buscar essa pessoa. Ah, mas eu não tenho carro. Eu vou lá e venho de ônibus, que domingo não paga ônibus. Eu vou trazer alguém da minha família para a igreja, porque essa pessoa vai ser salva em nome de Jesus. Eu vou orar, eu me sensibilizei pela vida dela, eu vou orar e eu vou agir. Mesmo que outros critiquem, outros falem: não, isso aí não tem jeito, não, esse camarada aí, essa mulher aí, isso aí não tem jeito. Por mais que falem isso, eu vou continuar firme, orando, convidando, chamando, buscando, às vezes até sendo chato, mas eu vou continuar assim. Por quê? Porque eu me sensibilizo com essas pessoas. Eu venho aqui durante a semana, alguns dias alternados, e eu vejo pessoas passando, subindo, descendo, subindo, descendo. Algumas olham até para aqui, para a igreja. Na hora que olha, às vezes eu olho pelas câmeras, eu falo assim: isso, olha para a igreja, meu Deus, abre o olho para enxergar a obra do Senhor e vir aí num culto. Porque a gente precisa sensibilizar com essas pessoas. A gente está aqui, nós estamos bem, sim ou não? Estamos bem, não estamos? Estamos salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nome escrito nos céus, e vivendo uma vida abençoada. Mas e daí? É só isso? Não. A gente pode ir além. Como Neemias, a gente pode se sensibilizar. Eu não vou dizer chorar, mas você pode se sensibilizar. Fala: não, eu preciso me esforçar um pouco mais. Eu preciso trazer mais pessoas para conhecer o Deus que um dia teve misericórdia da minha vida. E para isso acontecer, você tem que tomar cuidado com a zona de conforto, porque a zona de conforto vai chegar um momento, como está acontecendo hoje. Tem muita gente que chegou na zona de conforto que ele não quer saber mais de igreja. Ele não quer saber mais de adoração, de estar na presença de Deus. Ele não quer saber. Tem uns até que já, toma cuidado com isso, apostataram da fé. Tipo assim: eu não acredito mais nesse negócio de Deus, de igreja. Esse negócio aí eu não curto mais não. Isso aí para mim é tudo papo furado. Negócio de Bíblia. Bíblia tem várias versões hoje em dia. Tem muita coisa que enxertaram e tal. Enfim, olha, isso aí eu não quero saber mais. Tem um monte de gente lá fora assim. Aliás, aqui na nossa igreja tem algumas pessoas que estão distantes há meses. E não é por falta de eu chamar, de eu mandar uma mensagem, não. Eu sinto falta de vários irmãos, então eu ligo, eu chamo, eu mando mensagem, sinal de fumaça. As pessoas dão as desculpas mais diversas, mas eu não desisto, eu oro: Senhor, tem misericórdia desses irmãos, dessas irmãs, de famílias, de casais que estão por aí enfrentando dificuldades. Por isso que a gente faz jantar de casal. Por isso que a gente faz reunião para crianças, para adolescentes, para jovens, para homens, para mulheres. Por isso que a gente faz festividades. Para quê? Para quanto mais puder vir gente, a gente está próximo, a gente está junto. Isso vale a pena, isso leva as pessoas a conhecer o nosso Deus. Porque nós já conhecemos Jesus, aleluia. Os nossos familiares é que precisam conhecer. Amém?